Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Nossa Voz. Meu nome é Levi e hoje nós vamos aprender sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Você sabe? Você sabia que não tem perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Será que você, mesmo sem querer, já cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? E se cometeu? Será que, mesmo arrependido, a gente não consegue o perdão? Isso a gente vai aprender no decorrer desse vídeo. Fica comigo, eu tenho certeza que a gente vai aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Enquanto isso, vai lá, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, aciona o sininho das notificações e espera, porque vem muito mais por aí. Não há Deus como nosso Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ou seja, o pecado imperdoável. Jesus diz que todos os pecados são perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Mas eu também tenho certeza que muitas pessoas dentro da igreja, mesmo ouvindo falar, têm dúvidas do que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E sabe por quê? Porque existe muitas pessoas que trazem versões diferentes do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. São tantas e tantas versões que muitas pessoas às vezes vivem com medo de terem pecado imperdoável, mesmo sem ao menos saber o que significa. É por isso que é muito importante nós, servos de Deus, comermos muito e muito mais da palavra do Senhor para estarmos seguros quando algumas versões heréticas, principalmente, vierem contra nós, estarmos seguros para confrontá-las e também ensinar aqueles que são novos na fé e que talvez precisam de uma orientação a mais da palavra do Senhor. O que há é muita confusão sobre alguns tipos de pecado e o pecado propriamente da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, você ouve muito dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é dizer, por exemplo, que Deus não existe, que o Espírito Santo de Deus não existe. De fato, isso é pecado. Por exemplo, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingueis o Espírito Santo, ou seja, não tente acabar com ele. Isso é pecado. Aliás, é pecado grave, mas ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que dizem também, que classificam como a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, é a zombaria contra o falar em línguas, principalmente, quando algumas pessoas imitam, quando zombam. Isso também é pecado. E também é pecado grave. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que Deus não se deixa escarnecer, ou seja, Deus não se deixa zombar. E nessa mesma palavra também diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Ou seja, a zombaria contra o Espírito de Deus, a zombaria quando começam a falar em línguas e tal, a brincar, a zombar com isso é uma plantação. E tome cuidado, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas isso ainda não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que Jesus diz que não tem pecado. Eu queria ressaltar aqui esse ponto, que é extremamente importante nós tomarmos cuidado com as brincadeiras em relação ao Espírito Santo de Deus. Principalmente no que tange o falar em línguas. Há inúmeras igrejas, que principalmente reformadas e mais conservadoras, que não acreditam no avivamento ou principalmente no falar em línguas. Se você não acredita, resguarde-se de não zombar do Espírito Santo de Deus, porque há inúmeros fatos na história da igreja e na Bíblia principalmente, que prova que existe sim o falar em línguas. E tome cuidado você também que é pentecostal, para não passar dos limites nas suas brincadeiras, porque o zombar com o Espírito Santo é pecado, e pecado grave. E em Gálatas diz que aquilo que plantamos, colhemos. Não quero te deixar com medo, mas quero te dizer que pecar contra o Espírito Santo de Deus é extremamente perigoso. Mas como eu disse, isso também não chega a ser o pecado imperdoável que Jesus cita. Um outro que também falam muito é que pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, é não acreditar numa profecia, por exemplo. Claro que isso é dito por muitos profetas, e creio eu que muitos profetas que têm medo da sua profecia não ser acreditada. Óbvio que não precisa, porque se for de Deus, não precisa do profeta ficar apelando e ameaçando que se a pessoa não crer, ele está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, diz
para que nós não desprezemos as profecias. Ou seja, desprezar uma profecia também é pecado, mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Até porque lá em Deuteronômio, Moisés ensina que todas as vezes que alguém profetizar, nós devemos acreditar e ter certeza se aquele profeta é de Deus ou não, se a profecia se cumprir. Ou seja, duvidar da profecia pode sim ser pecado, mas às vezes não. Você pode estar duvidando de uma profecia que de fato não é verdade e que veio de um falso profeta. Então, sim, duvidar e desprezar uma profecia pode ser pecado, mas também não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas então, o que de fato é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Vamos começar a entender lendo a palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não se perdoará. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não se lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Vamos lá, vamos entender um pouco o que essa palavra significa, o que Jesus quis dizer aqui. Quando você for ler essa palavra, comece a ler desde o versículo 22. O que aconteceu aqui? Trouxeram para Jesus um endemoniado, que também era cego e mudo. E Jesus curou esse endemoniado, tanto é que além de ser liberto do espírito maligno, ele também passou a enxergar e a falar. Muitas pessoas começaram a dizer, não é esse o filho de Davi, não é esse da semente de Davi. Em contrapartida, os fariseus e os escribas, que eram os religiosos daquela época, começaram a declarar com afirmação, com toda a certeza que eles tinham, que Jesus tinha expulso aquele demônio em nome de Beelzebu, do príncipe dos demônios. Ou seja, Jesus só expulsou aquele demônio daquela pessoa porque Jesus estava também possesso de demônio. O mais legal de tudo aqui é que a Bíblia não diz que Jesus ouviu isso, mas que Jesus conhecia o pensamento deles. E aí está escrito ali que Jesus, conhecendo o pensamento deles, começou a falar sobre o pecado imperdoável. A primeira coisa que Jesus faz, a começar a refutar os fariseus, lá no versículo 28, é dizer que ele expulsou o demônio pelo poder do Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus. Aqui há a primeira refutação antes de falar sobre o pecado imperdoável. E depois Jesus começa a falar sobre reino dividido, ou seja, não tem lógica demônio expulsar demônio. Não tem como o príncipe dos demônios ou alguém em nome do príncipe dos demônios expulsar outros demônios. Satanás não faria isso, o seu reino não subsistiria. É isso que Jesus estava dizendo. Aí é quando ele também fala aquela passagem famosa, que quem não é por nós é contra nós, quem comigo não ajunta espalha. Jesus está falando de reino, ou seja, não alguém cheio de demônio expulsar um endemoniado, expulsar um demônio de um endemoniado. Jesus só teria feito aquilo e só fez aquilo pelo Espírito de Deus. E aí depois Jesus vem com a sentença. Todo pecado é perdoado. Isso é muito lindo. Jesus está dizendo que todo pecado é perdoado. Inclusive a blasfêmia contra o próprio Cristo, contra o próprio Jesus. Esse pecado é perdoado. A blasfêmia contra o Deus Pai também é perdoado. Todo pecado é perdoado. Homicídio, prostituição, fornicação, todos e etc. Todos os pecados são perdoados. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas nessa palavra, Jesus traz uma outra notícia, que não é tão boa assim. Que existe um pecado que não é perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, o que é blasfêmia? No original, blasfêmia significa insulto, injúria. De fato é isso. É insultar o Espírito de Deus. E agora, quer de fato saber qual é o maior insulto contra o Espírito de Deus? Eu vou te falar agora o que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Apaga tudo aquilo que te ensinaram. Aliás, tenta reformar tudo aquilo que te ensinaram no que eu vou te falar agora. O que Jesus está dizendo aqui é que a blasfêmia contra o Espírito de Deus é você pegar uma ação, um ato feito pelo Espírito Santo e delegar ao diabo.
é isso. Blasfêmia contra o Espírito de Deus é isso. Foi isso que os fariseus fizeram aqui. Jesus expulsou os demônios pelo Espírito de Deus. E eles pegaram essa ação e disseram com toda certeza que era feito em nome de Beelzebul, dos príncipes dos demônios. Não há, Jesus estava dizendo, não há insulto maior ao Espírito Santo do que isso. Delegar ao diabo uma ação feita única, exclusivamente pelo Espírito Santo. Como eu te disse, várias outras zombarias também contra o próprio Espírito Santo são pecados e são pecados graves, mas não chega a ser a blasfêmia que Jesus fala ali em Mateus capítulo 12, tá bom? Então, zombar com as línguas estranhas, inclusive até dizer, por exemplo, você vê uma ação, você vê alguma profecia, alguém profetizando, alguém sendo tomado pelo Espírito de Deus, e você olhar e falar, isso não é Deus, você pode sim estar pecando, mas ainda, por pouco talvez, não chega a ser a blasfêmia, aquele pecado imperdoável. E se você cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, sem ao menos perceber, sem querer, sem ter ciência, agora que eu te expliquei, você falou, meu Deus, aquele dia eu vi alguém fazendo algo que dizia ser pelo Espírito Santo, ou algo sobrenatural, e eu falei que era do diabo, e eu falei que era do... O que eu faço agora? Tem uma explicação sobre isso do pastor Augusto Nicodemos que eu gosto muito e é sobre ela que eu quero falar. Há uma característica de quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Se você se preocupa se um dia blasfemou, ou se preocupa em blasfemar e não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, isso é uma característica de que você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus e provavelmente não o fará. Lembre só de alguns pecados que são graves, de zombaria, de não acreditar nas profecias, de dizer ou agir como se Deus não existisse. Mas a característica dos fariseus é que eles tinham certeza que Jesus estava sendo usado por Beelzebul, pelo próprio demônio. Então eles já tinham passado do limite de acreditar que o Espírito Santo de Deus pudesse de fato estar em Jesus. Se você acredita ou tem medo, tem temor de um dia ter pecado assim, é o fator principal de entender que você não blasfemou. Então tenha isso no seu coração. Se você tem medo, tem temor, quer dizer que você ainda não fez isso. Mas cuidado. Tome cuidado com a zombaria, em se comportar como se Deus não existisse, em não acreditar nas profecias. Mas eu estou deixando aqui claro para você, de uma forma simples, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa compartilhar para outras pessoas que talvez gostem também dessa curiosidade, desse ensinamento, com a nossa humildade de tentar trazer algo esclarecedor e simples para todos vocês. Compartilha com todos os seus amigos, familiares. Segue a gente no Instagram, no Facebook, vai lá, se inscreva também no nosso canal, acione o sininho das notificações, dá um like no nosso vídeo para que a gente possa ser mais visualizado no Facebook. E outra coisa, se você tem algum tema que você tem curiosidade da gente explanar, da gente trazer algumas explicações, deixa aqui também nos comentários, vai lá, comenta no Instagram, no Facebook, que a gente vai estudar e vai trazer para vocês. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Como nosso Deus.